Oitavo ano, então vamos fazer a correção. Bom dia a todos. Lá na página 24, que é Organize Ideias, e depois vocês tinham também atividade na página 25 e 26, tá? Que é a hora do estudo, para a gente finalizar essa unidade na apostila. Então, muito bem. Lá na página 24, vocês têm lá aí, ó, a número 1, que diz o seguinte: complete este quadro sobre regência verbal. Ele servirá de material de consulta para os seus estudos. Então, vocês tinham ali o quadro, ó. Só para eu colocar mais para cima. Vocês tinham ali, ó, classificação dos verbos. Classificação dos verbos quanto à transitividade dele, né? Classificando os verbos em verbo transitivo direto ou indireto, né? Bom dia, é o Gustavo que entrou. Bom dia, Gustavo. E ao ladinho vocês têm a definição desses verbos, né? Então, vamos lá. No primeiro quadro, lá em definição, vocês têm ali, ó, verbo que sozinho constitui o predicado. Que tipo de verbo é esse? O que vocês fizeram aí? É transitivo? É intransitivo? É verbo transitivo direto? É verbo transitivo indireto? O que vocês colocaram? O que vocês fizeram aí? Definição lá, ó. Verbo que sozinho constitui o predicado. Que tipo de verbo é? O que vocês colocaram? Bom dia. Bom dia. O que vocês colocaram? Que página, Pro? Desculpa, é Lá porque na página 24. Apostila, né? Isso, na apostila. O que vocês fizeram lá na número 20, na número 1, da página 24? Ali está pedindo a definição do verbo, ó. Verbo que constitui, né, que sozinho constitui predicado. Que ele não precisa de complemento. Que tipo de verbo é esse? Intransitivo? Intransitivo, muito bem. Nice. Joguei Depois, demais agora. vocês têm, ali ao lado, vocês têm outra definição do verbo. Verbo que exige um complemento sem preposição. Que verbo que é? Transitivo. Transitivo o quê? Direto ou indireto? Indireto. Ele não precisa da preposição, então ele é o quê? Direto? Direto. David levantou a mão, pode falar? David tá usando drogas. David levantou a mão aí. Quer falar alguma coisa, David? Depois, vocês têm outra definição de verbo. Verbo que exige um complemento com preposição. Que tipo de verbo que é? Transitivo indireto? Se ele exige um complemento, ele é transitivo. E com preposição, o que ele é, Guilherme? Indireto. Indireto, muito bem. E a última, verbo que tem dois complementos. Verbo o quê? Não quero falar mais. Verbo o quê? Se ele exige complemento, ele também é transitivo. Então, ele vai ter o transitivo direto e... É transitivo indireto. Direto primeiro e depois indireto. Tá? Muito bem. Então, façam a correção aí. Então, o verbo que sozinho constitui um predicado é verbo intransitivo. Verbo que exige um complemento sem preposição, verbo transitivo direto. Verbo que exige um complemento com preposição, verbo transitivo indireto. E verbo que tem dois complementos, verbo transitivo direto
e indireto. Primeiro, o verbo sem a preposição e depois a outra parte do complemento com preposição. Ok? Então, vamos lá na número 2. Na número 2, vocês têm. Na frase, o médico assistiu o doente, o verbo assistir significa presenciar ou ajudar? O que vocês colocaram? Vamos, oitavo ano. Colaboração aí. Ajudar? Ajudar, muito bem. O médico assistiu o doente. Então, nesse caso, o verbo aí tem o significado de ajudar, né? Muito bem. Depois, na 3, escreva uma frase em que o verbo visar signifique pretender. Que frase que vocês colocaram? O que vocês colocaram aí? Qual foi a frase? Fazer? Mas o verbo Irá. está aqui, ó. Visar. Então, eu não posso colocar outro verbo. Eu tenho que usar esse aqui, ó. Ó, visar, que tem o significado, ó, pretender. O que vocês poderiam colocar aí? O que vocês fizeram? Ninguém quer compartilhar aí a sua resposta? Ô, pronto, tá me multando. É porque o meu mouse está clicando aqui, ó, em cima do teu, quando a prof... Deixa eu tirar aqui. Pronto. Ó, o que você fez, Ele provavelmente irá fazer? Mas Tá tu tem errado. o verbo ali, ó, visar. Tu tem que utilizar esse verbo visar. Ah, tá. Irá avisar, então, não? Ó. Então, qual é o sujeito que tu colocou ali? Ele provavelmente irá avisar. Tu vai colocar só um. Tu colocou a locução verbal. Ele visava, né? Ele visava um... Qual é o teu complemento aí da tua frase? Ah, não, eu só botei isso mesmo. É, mas aí tu tem que botar o complemento, senão vai ficar sem sentido, né? Ele visava o quê? Um novo emprego, né? Uma nova viagem, tá? Quem mais? Além do Guilherme aí que fez? Ninguém quer compartilhar a sua resposta? Ai, 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 galerinha do oitavo ano. Ó, veio como sugestão aí, então, ó, o vereador visava a um alto cargo no governo federal. Vocês podem fazer outra sugestão também de frases, tá? Ó, o verbo aqui, ó. Ele pretendia, né? Então, o verbo visar tem um significado como... Significa pretender, né? Então, o vereador pretendia, né? Visava um alto cargo do governo federal. A número 4, vocês tinham que, na oração a seguir, o verbo é transitivo direto ou indireto. Então, vocês têm um exemplo aqui da frase, ó. Os alunos concordaram com a decisão do professor. Qual é o verbo dessa frase? Qual é o verbo, oitavo ano? Concordaram. Concordaram, muito bem. Esse verbo, ele é transitivo direto ou indireto? Tem preposição depois do verbo aqui? Ó, o verbo está aqui. Opa. O verbo está aqui, ó. Concordaram. Eu tenho a preposição depois dele?
Sim, né? Ó, preposição com. Os alunos concordaram com a decisão do professor. Então, ele é verbo transitivo indireto, né? Porque há o complemento com a preposição. Certo? Depois, vocês têm lá na outra página. Ô, Cauã, beleza, cara? Bom dia. Vocês têm lá na outra página, então, a seguinte informação lá. Hora do estudo. Nessa hora do estudo, vocês têm um texto que vocês tinham que ler, onde falava o seguinte, ó. Leia o texto e responda as questões de 1 a 5. Certo? Então, vocês tinham que ler aí, ó. Tombamento, preservando um passado sempre contemporâneo. Aí vocês tinham que fazer o seguinte. Ao ler esse texto, vocês tinham que fazer a atividade 1, certo? Vocês tinham que fazer a atividade 1, que é, ó, lá embaixo na página. Então, vamos lá. Vocês tinham que responder, assinale a alternativa que apresenta a tese do texto. Qual das alternativas vocês assinalaram? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Qual que vocês assinalaram? Assinalei a 2, a segunda. A segunda? Não é a segunda, Gui. É a outra alternativa, Guilherme. A segunda não é. Eu coloquei a terceira. Qual que é? Eu coloquei a terceira. A terceira, muito bem. A terceira. Quem entrou aí foi o Gabriel, é isso? Bom dia, Gabriel. Então, vocês tinham... Aí foi a Isabela, né, que falou a resposta? A terceira alternativa, da número 1. Ó, então, a conciliação entre a urbanização e o tombamento histórico é a melhor opção para o progresso da cidade de Itaúna. Então, lá na outra página agora, lá na página 26 da apostila, vamos dar continuidade, então, à correção. Então, nessa página, vocês tinham a número 2 como atividade. Então, vocês tinham que fazer o seguinte. Deixa eu já colocar aqui a letra A. Então, ó, abaixo estão transcritos 2 argumentos dos que se opõem ao tombamento. Registre os respectivos contra-argumentos apresentados pelo autor. Então, na letra A, vocês têm o tombamento prejudica o dono do bem tombado. Qual é o contra-argumento aí? O que o proprietário aí pode... O que o proprietário falou aí? O que ele fez como contra-argumento? Qual foi a posição dele? Vamos lá, galera, participando. Eu botei o tombamento, ato fundamental para o almejamento. Para o almejamento, mas o que ele fala? O que o proprietário aí fala? Foi isso que ele falou, não foi? O que mais? O que ele fala? O proprietário ele é impedido ou não de usar esse registro, Não, ele pode usufruir livremente. Isso mesmo, ele pode usar, né? Ele pode usufruir, muito bem. Ó, vamos lá. Então, o proprietário do bem tombado não é impedido, né, de usufruí-lo. O proprietário do bem tombado também é isento, né, de vários impostos, né? Desculpa, de vários impostos aí. Então, ele vai continuar utilizando, né, a propriedade e também é privado dos impostos. Ai, ok? Na outra, vocês têm
Na outra, vocês têm a letra B. Ó, outro argumento. Então, vamos ver qual é o contra-argumento aí. O tombamento atrasa a economia e a urbanização. Qual é a... Não, porque ele é empecilho à economia e urbanização. Isso mesmo. Ele ajuda a lucrar. Isso, ele é um aliado, né? Ó, ele é o aliado da economia e da urbanização. Muito bem, Eduarda. Depois vocês têm a número 3. A número 3, vocês também tinham que assinalar, né? Além da contra-argumentação, o autor usa também a estratégia argumentativa de argumentos baseados em provas concretas. Isso ocorre em... Qual das alternativas vocês assinalaram? A primeira, ou a segunda, terceira ou a quarta? Qual que vocês assinalaram aí? Qual que vocês assinalaram? Primeira, segunda, terceira ou a quarta? Qual que vocês assinalaram, gente? Olha, prof. Primeira, segunda, Eu coloquei a terceira. terceira. A Isabela? Colocou a terceira? Também coloquei. Muito bem, a terceira opção, né? Ó, ok. Quem colocou a terceira aí deu um certinho, tá bom? Eu, por enquanto, dei certinho eita, em todas as questões. Ótimos. Muito bem. Ó, na 4, vocês tinham o quê? Vocês tinham lá dois retângulos lá para transcrever, né? As informações. Então, ó, além dos argumentos mencionados na questão 2 e 3, né, que nós vimos nas atividades, o autor apresenta outros dois que também contribuem para a defesa da sua tese. Vocês tinham que transcrever nos quadros a seguir. Argumento complementar 1 e depois argumento complementar 2. O que vocês fizeram? Quais são os outros argumentos aí? O que vocês colocaram? Vamos lá, gente. O que vocês contribuíram aí? Eu botei o totalmente. É um fato fundamental. Tá, mas é um fato fundamental do quê? O que vocês têm que complementar essa frase aí? Fala do quê? Dos artefatos, né? Os artefatos tombados, eles fazem o quê? Eles garantem o quê? Que a construção não seja destruída. Isso, e o que mais? E que ela seja o quê? Considerada histórica. Isso, né? Uma singularidade, né? Das outras cidades vizinhas. Está lá no 4º parágrafo. Ó, olhem aí, então, façam a correção. Os artefatos tombados garantem a singularidade de Itaúna, né? Perante a outras cidades vizinhas. Então, traz elas, né? Traz aí esses tombamentos, fato histórico, né? Depois vocês têm o argumento 2. Ó, argumento complementar. O que vocês fizeram? Fala sobre o quê? O turismo. Olhem lá, fala também sobre o turismo, né? Que os artefatos asseguram, né, um aquecimento no setor de turismo. Tá? Então, façam aí a correção.
Depois, vocês têm a última questão da nossa atividade, que é a número 5. Indique os parágrafos que correspondem a cada parte da dissertação. Aí vocês têm ali 2 tabelinhas, né? 2 Isso. colunas, ó. A parte, e vocês têm o parágrafo. Então, lá na informação onde diz parte, vocês têm contextualização, Segundo parágrafo. Ah, tá. vocês têm discussão, argumentação e contra-argumentação e conclusão. Então, a contextualização, vocês colocaram qual parágrafo? Que parágrafo? 2. No segundo parágrafo, um pouquinho antes. Qual é, Gui? Contextualização se dá no início. Isso, no primeiro parágrafo. Certo? Sim. Ó, deixa a prof colocar aqui. Então, a contextualização se dá no primeiro parágrafo. E a discussão, né, que é a argumentação e contra-argumentação, ele inicia em qual parágrafo? 2 do segundo ao quinto. Do segundo ao quinto, muito bem. E vocês têm ali conclusão. Sexto parágrafo. Sexto parágrafo, muito bem, Guilherme. Então, galerinha, aí a nossa correção da unidade 4, desculpa, da apostila. Ok? Então, vocês, com essa atividade, a gente finalizou a unidade 4, né? Então, a professora Era só isso, prof? vai pedir para Ou tinha o vocês CA? a correção. No CA não tinha atividade, nós já corrigimos. Então, a professora vai pedir para vocês Entendi. pegarem agora o caderno de atividades, que é o CA, mas é lá em produção de texto, tá? Vocês vão abrir lá em produção de texto. A professora vai compartilhar a tela com vocês também. Que vai ser lá, ó, unidade 1, dissertação escolar, opinião construída em torno de uma problemática. Tá bom? Então, aqui, pessoal, ó, a prof compartilhou com vocês a página do nosso CA, da produção de texto, dissertação escolar, opinião construída em torno de uma problemática. Sou contra, sou a favor. Para iniciar os estudos sobre a dissertação escolar, vamos analisar algumas imagens que trazem desafios. Então, vocês têm 2 imagens, vai aparecer lá na outra página a segunda. Então, a primeira, vocês têm essa daqui, ó. A imagem a seguir é ambígua, ou seja, dependendo do ponto de vista de cada um, pode enxergar algo diferente. Observe atentamente. Então, vocês vão observar a imagem, essa daqui, e vocês vão escrever nesse espaço aqui, ó, tá? O que você observou nessa imagem, tá bom? Escrevendo com detalhes essa ambiguidade, tá? Depois, vocês vão lá na outra página e observar a imagem 2. Assinale a alternativa em que apresenta uma interpretação possível do texto, tendo como referência o tema, que é opinião. Então, vocês vão observar aqui a imagem, que está aqui ao lado, e vão assinalar qual delas está aqui se referindo ao tema. Bom? Na imagem 3, ó, na imagem 3, vocês têm, ó, escreva nas linhas a seguir a sua interpretação da imagem apresentada. Então, vocês têm essa imagem aqui e vocês vão escrever aqui o que você, né, está interpretando, o que você está entendendo. Porém, tem que dar exemplos. Tá aqui, ó, pode dar 2 exemplos, tá? Ok? Depois, na número 4, vocês têm aqui, ó, a imagem 1, e a imagem 4 e a imagem 5. Então, explique o que as imagens a seguir têm em comum, considerando o tema opinião. Imagem 4 e imagem 5.
Observem as duas pessoas estão apontando, ó, o que elas estão falando ali, né? Certo, galerinha? Depois, na página 4, vamos lá na página 4, virem a página aí. Na página 4, vocês vão ler um texto. As imagens que você viu fazem pensar sobre diversas maneiras de se entender sua informação e também sobre a importância do diálogo na construção da opinião sobre qualquer assunto. Os textos a seguir tratam o assunto do uniforme escolar. Há quem goste e quem não goste, quem defenda e quem critique o seu uso. E você, qual é a sua opinião sobre o assunto? Então, vocês irão ler aqui, ó. Texto 1, roupa ou uniforme, vantagens e desvantagens. Texto 2, primeiro texto é da Lígia Menezes. Texto 2, uniforme escolar. Vocês vão ler, tá? Ele termina lá na outra página. E esse texto, o texto 2, é da Eliane Persília, né? Então, vocês vão fazer daí a interpretação do texto na página 5, a número 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a página 6, que é aqui, ó. Tá? Que vocês vão terminar aqui, ó. Na página 6, tá bom? Vocês vão fazer a número 11, aqui, ó. Tá? Vocês vão fazer a número 11, tá? Até aqui, ó. Construa uma problemática de uma pergunta sobre o assunto, né? Então, vocês vão fazer até aqui. Essa atividade da produção de texto a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Então, a atividade de vocês é até a página 6, anotem lá na apostila da produção de texto número 11, tá? Produção de texto, a páginas 2, página 3, 4, 5 e a 6, tá bom? Essa é a tarefa de vocês para a próxima aula. Certo, galerinha? Quem terminar pode enviar as fotos para a professora, tá bom? Ok? Então, anotem aí na agenda a tarefa para o dia 23. Dia 23/6, que é amanhã, terça-feira. Produção de texto, página 2, a página 6, até a página 6.